Neste vídeo vamos conhecer a história da ex-escrava sudanesa Josefina Bakhita, que na Itália se tornou religiosa da congregação das Filhas da Caridade Canossianas e que no dia de sua canonização foi chamada pelo Papa São João Paulo II como Irmã Universal. Eu me chamo João Pereira Júnior e este é o canal JP Júnior, um canal católico onde conta a história de vida dos santos, eventos e notícias da nossa santa e amada Igreja Católica. Por isso já peço a você que deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sudão, coração da África, ano de 1874, na aldeia de Algoça, em Darfur. Numa pequena cabana morava uma família com 3 filhos saudáveis e fortes e 4 lindas meninas. 4 outros filhos haviam falecido. O amor reinava entre eles até que em uma tarde, uma de suas filhas, uma das gêmeas, a menina de apenas 5 anos, nascida por volta do ano de 1869, que um dia ficaria mundialmente conhecida como Santa Bakhita, acompanhou sua mãe ao campo. Filha de um dos mais respeitados homens de sua tribo, ela vivia feliz com os irmãos entre os serviços de casa e as brincadeiras próprias de sua idade, sendo muito querida por todos por sua extrema obediência. O dia estava calmo, mas a pequena menina e sua mãe ouviram o barulho de cavalos, gritos e passos. Não havia dúvidas sobre o que esses ruídos significavam. Eram os negreiros, mercadores de escravos que estavam invadindo a aldeia e raptando as pessoas. Os saqueadores atacaram a cabana da família de Bakhita, onde suas 2 irmãs estavam. A irmã mais velha foi amarrada e sequestrada. A pequena Bakhita lembraria por toda a sua vida cada lágrima derramada naquele dia em que sua irmã fora levada. As buscas foram em vão, a família a perdera para sempre. 2 anos se passaram desde o sequestro. A família fez o possível para retomar a alegria em seu lar. E numa manhã, Bakhita foi com uma amiga até o bosque para colher ervas. 2 estranhos apareceram e despistaram a amiga. Bakhita, em pouco tempo, foi capturada e sentiu mãos fortes segurando seus ombros. Sacaram então uma arma e a ameaçaram, dizendo: "Se gritares, vai morrer. Vamos, segue-nos." A menina ficou tremendo de medo e, apesar das ordens, tentou gritar, mas a voz estava presa em sua garganta, assim como sua vida estaria presa por muito tempo. Bakhita finalmente conseguiu gritar e tentou chamar seus pais, mas era inútil. Já estavam longe demais de sua aldeia. Caminharam durante toda a noite e por fim chegaram a uma cabana. Lá havia ferramentas e a menina temia pelo pior. Por isso começou a implorar clemência a seus sequestradores. Um deles perguntou: "Como vamos chamar esta criança?" "A chamaremos de Bakhita." O outro ainda disse: "É um nome muito bonito, que lhe trará sorte." Bakhita em árabe significa afortunada, felizarda. Seu raptor não fazia ideia de que acabara de profetizar a vida daquela menina. Bakhita ficou nesta cabana por um mês inteiro na escuridão. Apenas uma vez por dia aparecia alguém para lhe dar uma pequena porção de comida. Lá, o chão era sua cama e toda a sua casa. Sua única alegria era quando caía exausta e sonhava com seus queridos, sua família. Se encontrava com eles e contava seus sofrimentos e como estava feliz em vê-los novamente. Mas o sonho logo dava lugar para o pesadelo de sua vida real. Uma manhã, Bakhita finalmente foi retirada da cabana para ser apresentada a um mercador de escravos, que a comprou imediatamente e a amarrou em uma caravana de 6 escravos. Dentre eles havia uma pequena menina que se tornaria sua amiga. Caminharam por 8 dias percorrendo a pé por mais de 900 quilômetros. Os escravos, adultos,
tinham uma corrente em comum amarrada no pescoço e quando um deles caía, todos eles sofriam. À noite, quando se tiravam as correntes do pescoço e se colocavam outras nos pés, Paquita pôde ver com grande angústia as grandes feridas que ficavam no pescoço dos escravos. Avaliada como se fosse um cavalo pela brancura e pela força nos dentes, Paquita foi vendida como escrava pela primeira vez e fugiu, caindo nas mãos de outro mercador que a vendeu uma segunda vez para uma família que a castigou muito, com chicotadas, chutes e insultos, até o ponto de fazê-la perder os sentidos diversas vezes. Anos depois, ela descreveu o dia a dia dos escravos a serviço desta família. As chicotadas caíam em cima de nós sem misericórdia, de modo que 3 anos estive a serviço deles. Não me lembro de ter passado um só dia sem feridas, porque não havia sarado os golpes recebidos, e recebi outros mais, sem saber a causa. Quantos maus tratos os escravos recebem sem nenhum motivo? Quantas companheiras minhas de desventura morreram pelos golpes sofridos? Por terríveis 10 anos, Paquita foi jogada de um lado para o outro, passando de mão em mão, de senhor a senhor, sendo que cada um novo dono diversas tatuagens iam sendo feitas em seu corpo, conforme o costume, marcando como gado, como coisa de alguém. O que chamamos de tatuagem, no entanto, se tratava de incisões feitas com uma navalha diretamente sobre a carne. Várias figuras eram desenhadas, determinando por meio delas a quem o escravo pertencia. O escravo era deitado no chão, amarrado pelas mãos e pelos pés e contido por meio de chicotadas, enquanto o tatuador vinha com um instrumento afiado, passando a faca sobre as figuras desenhadas e arrancando a pele à força, fazendo jorrar muito sangue. Sal era esfregado nas feridas para que elas não fechassem e para que cicatrizassem mais rápido. Muitos escravos não resistiam à técnica e morriam de dor em consequência da hemorragia, dependendo do tamanho das figuras e da violência aplicada. Os que resistiam, quanto mais tatuagens tinham pelo corpo, mais valiam no mercado, pois quem conhecia o método de marcação dos escravos sabia que os que sobreviviam eram extremamente fortes. Paquita tinha 144 tatuagens, sendo 6 no peito, 48 no braço direito, 60 no ventre e outras mais espalhadas pelo corpo. A jovem, nos raros momentos em que conseguia dormir em paz, vencida pelo cansaço e cheia de úlceras pelo corpo, sonhava com as paisagens belíssimas de sua terra, com os animais, com os rios, com o céu e com as estrelas que brilhavam à noite, as quais ela tanto gostava de contemplar em sua infância. Quem será o patrão de coisas tão maravilhosas? Perguntava ela extasiada naqueles bons tempos ao seu pai. Ele dava explicações insatisfatórias, uma vez que a religião de sua tribo de origem era o animismo, que não crê que haja um único Deus todo-poderoso, criador e regente de sua obra, mas sim que tudo o que existe, desde a pedra até os elementos da natureza, tem alma e são divinos por si mesmo. Assim, pois, inconformada com as respostas de seu velho pai, mesmo em sua juventude, quando sonhava com as suas lembranças, continuava a questionar-se em seu íntimo quem poderia ser o responsável pela beleza da criação. Certamente as coisas não surgiram do nada, ela pensava. Haveria alguém, um espírito superior, ao qual não conhecia ainda, que devia ser o responsável por tudo. Estas dúvidas, porém, a atormentariam por muitos anos. Em 1883, Paquita, então, com aproximadamente 14 anos de idade, foi vendida para um cônsul italiano que não a maltratava e até mesmo permitia que ela usasse um vestido, o primeiro de sua vida. Ela foi preservada dos trabalhos pesados e destinado ao serviço da cozinha, a lavar louças, a limpar a casa, a servir as refeições, etc.
Foram 2 anos de tranquilidade para a adolescente já muito sofrida, que passou a ser tratada mais como uma empregada assalariada que como uma escrava. Trabalhava por comida e por abrigo, é bem verdade, mas foi na casa deste cônsul que ela sentiu gente pela primeira vez. Foi então que, num belo dia, enquanto servia o café ao seu, entre aspas, dono, Baquita escutou-o dizendo que logo devia regressar à Itália, a sua terra natal, a fim de tratar de negócios. Ela jamais havia ouvido antes aquele nome. Era uma terra desconhecida, obviamente, mas no mesmo momento estremeceu como se uma força misteriosa fizesse seu coração tremular. Ela guardou aquela sensação para si e esperou, até que foi acertado o retorno do cônsul à Itália e sua viagem foi marcada. Com toda a humildade, mas também com muita ousadia, Baquita pediu ao cônsul para levá-la junto consigo. A viagem, no entanto, era muito cara na época e o homem, a princípio, se recusou veementemente a atendê-la. Baquita sabia que, se insistisse muito, poderia até mesmo ser humilhada e castigada como havia sido antes, pois, diante de seus patrões, era um nada. No muito, uma coisa que poderia ser manejada a bel prazer deles. Mesmo assim, até porque já se havia acostumado aos chicotes, ousou pedir uma segunda vez para ser levada à Itália, àquele lugar cujo nome a fazia estremecer. Não conseguiu nada e também não foi castigada, apenas repreendida verbalmente por sua insistência. Mas ela não desistiu. Renovou seu pedido uma terceira vez, uma quarta, uma quinta e etc. Por fim, também porque gostava da companhia de sua melhor escrava, o cônsul cedeu e concordou em financiar a viagem dela. Pouco depois de ter desembarcado na Itália, o cônsul decidiu dar Baquita como um presente à esposa de um amigo seu, a senhora Maria Torina Michieli, que tinha uma filha pequena chamada Mimina, que precisava de alguém para lhe cuidar e lhe fazer companhia. A escrava foi responsabilizada pelos cuidados da criança, que logo se encheu de amores por ela. Baquita era muito responsável, sempre o foi. Era mansa e muito obediente, com um olhar triste, porém inocente. Estava sempre sorrindo e bem disposta a tudo o que os patrões mandavam. Era uma escrava, é certa, e nunca disse não para nada, apesar de os novos donos lhe tratarem mais como uma amiga que como uma serva. 3 anos se passaram. A senhora Michieli, em virtude dos negócios que o marido mantinha no continente, precisou viajar à África, para onde levou Baquita. Por 9 meses mais, a escrava viveu naquela terra, a terra de seus ancestrais. Aquela, no entanto, seria a última vez que pisaria em sua querida África. De volta à Itália, uma vez que Maria Torina empreenderia uma série de viagens a negócio, Mimina e Baquita foram deixadas sob os cuidados das irmãs da Congregação das Filhas da Caridade de Santa Madalena de Canossa, conhecidas simplesmente como canossianas. Foi neste tempo, quando a escrava contava cerca de 19 anos de idade, que ela conheceu o Deus de Jesus Cristo, o patrão de todas as coisas, como carinhosamente ela passou a chamá-lo. Na verdade, tudo começou um pouco antes, quando o administrador dos bens da família de Michieli deu a Baquita um pequeno crucifixo de prata. Ela olhou atentamente para a figura do homem pendente no objeto e estranhou muito que uma cena tão bizarra fosse cultuada pelos cristãos, por aqueles que traziam em seus pescoços cruzes parecidas. O administrador então explicou a Baquita que aquele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, que havia morrido pregado na cruz por amor à humanidade, pelos santos e pelos pecadores. Fascinada, pois, por aquela história de amor e de dor, a escrava não sossegou enquanto uma das irmãs canossianas não se dispôs a instruí-la sobre aquele misterioso homem.
Por 9 meses, enquanto esteve com Mimina no convento, Baquita foi se dando conta de que, tal como desconfiava nos anos de sua infância, havia mesmo um Deus criador de tudo, onipotente, onisciente, criativo e bondoso, que regia a criação e que havia preservado a virgindade, quando muitas de suas companheiras escravas acabavam sendo estupradas por seus donos ou vendidas como prostitutas. Ela desejou, pois, servir a aquele senhor. Havia, porém, apenas um empecilho. Oficialmente, ela pertencia a outros e dependia da alforria para poder receber o batismo. A senhora Michele, planejando se transferir com a família e se fixar de vez na África, não concordou a princípio em deixar Baquita para trás, mesmo porque sua filha sofreria muito com a separação de sua babá. Naturalmente, a mulher poderia invocar seus direitos legais como proprietária e obrigar a escrava a obedecê-la. No entanto, decidiu não agir pela força, mas pelos argumentos. Deste modo, recorreu até mesmo ao bispo local para que este tentasse convencer Baquita de que, mesmo na África, ela poderia ser batizada como cristã. Mas na África, argumentou a escrava, não posso consagrar-me a Deus como religiosa canonciana. Os que a ouviram dizer isto ficaram todos estupefatos com o desejo da negra, que pela primeira vez em toda sua vida disse não aos planos dos homens para ela. Somente com muito custo e depois das irmãs deliberarem bastante sobre a possibilidade de acolhê-la permanentemente em seu convento, a senhora Michele decidiu que, se era desejo de Baquita servir a Deus, não se oporia e lhe concederia oficialmente a liberdade. O bispo também deu sua bênção para que Baquita fosse devidamente instruída e preparada para a recepção dos sacramentos do batismo, da Eucaristia e da confirmação, os quais ela recebeu no mesmo dia, quando tinha 21 anos de idade, passando a se chamar Margarida Josefina Baquita. Insaciável, Baquita colheu tudo quanto pôde das irmãs canoncianas, as quais pediu para ser feita uma delas. 3 anos depois, no dia 7 de dezembro de 1893, a ex-escrava foi admitida no noviciado e proferiu no dia seguinte, solenidade da Imaculada Conceição, os votos da pobreza, da castidade e da obediência. Na ocasião de sua consagração, Baquita assim rezou: Ó Senhor, se eu pudesse voar para longe entre a minha gente e proclamar a todos em voz alta a sua bondade, ó, quantas almas eu poderia conquistar para vós. Entre os primeiros, a minha mãe, o meu pai e os meus irmãos. Todos os pobres negros da África. Fazei, ó Jesus, que também eles vos conheçam e vos amem. Irmã Baquita, ou Irmã Morena, como ficou conhecida, conquistou rapidamente a simpatia de todos, mesmo dos que estranharam a princípio uma negra trajando um hábito europeu. Por mais de 50 anos, Baquita viveu entre as religiosas de Schio, cidade localizada na província de Vicenza, no norte da Itália. Das tarefas que cumpriu no convento, as mais simples, ajudante de cozinha, copeira, sacristã, porteira, etc., as quais cumpria com absoluto zelo, alegria e atenção, pois, como dizia, tudo o que fazemos com amor se torna agradável ao, entre aspas, patrão. Apesar de lamentar a dor dos escravos da África, aos quais resgataria um por um se pudesse, Irmã Morena jamais lamentou a sua história, pois foi graças a todo o seu sofrimento que chegou a conhecer a Deus. Sua trajetória dolorida considerou como uma via crucis que, passo a passo, a levou ao ápice do Calvário, até encontrar-se com seu amante crucificado, sendo crucificado de uma vez por todas com ele, e em seus braços encontrou a paz. Por conseguinte, ao contrário de nutrir ódio por seus antigos donos,
que marcaram sua pele e a castigaram demasiadamente, Baquita sentia por eles uma profunda compaixão. Rezo tanto por eles, dizia ela, rezo para que Nosso Senhor, tão bom e tão generoso comigo, seja também com eles, até convertê-los e salvá-los a todos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam, ensinou Nosso Senhor. Assim viveu Baquita, paciente e totalmente segura na providência divina, mesmo quando os horrores da Segunda Guerra Mundial ameaçavam a vida dos cidadãos de Esquilo. Baquita confiou e assegurou, por sua fé, que nenhuma bomba, ainda que fosse lançada, explodiria sobre a cidade, o que de fato aconteceu, apesar de pelo ao menos 50 bombas terem caído sobre a região. Quem confia em Deus, trata Deus como Deus, dizia a santa Irmã Margarida Josefina Fortunada Baquita, ou simplesmente Irmã Morena, faleceu em inequívoco odor de santidade no dia 8 de fevereiro de 1947, aos 78 anos de idade. Em suas últimas palavras, declarou: Tive a felicidade de entrar no convento no dia da Imaculada. Hoje é sábado. Termino minha vida ainda com Nossa Senhora. Oh, Nossa Senhora me amou muito. Se o Senhor me permitir, mandarei do céu muitas graças para a salvação das almas. Quando a notícia do falecimento de Baquita se espalhou, um sentimento de profunda comoção tomou conta de todo o norte da Itália. Todos consideravam que havia deixado este mundo uma santa colhida por Deus para os jardins do paraíso, exatamente para que seu bom odor se espalhasse com a força do vento. Muitos, portanto, em suas dores e angústias, recorreram à intercessão de Baquita para que ela representasse seus anseios diante de Jesus Cristo no céu. Por conseguinte, diversas cartas começaram a chegar a Esquilo de todos os lugares, relatando curas e graças alcançadas por meio dela. Tendo sido instaurado o processo de sua beatificação, a Santa Irmã de origem sudanesa foi declarada venerável em dezembro de 1968, quando foi promulgado o decreto sobre a heroicidade de suas virtudes. Depois de os médicos não poderem explicar cientificamente as curas registradas por intercessão de Baquita, ela foi beatificada em 17 de maio de 1992 pelo Papa São João Paulo II. Apenas 10 dias depois, na cidade de Santos, no estado de São Paulo, a senhora Eva da Costa Onishi ouviu falar da ex-escrava e das tatuagens com as quais seu corpo havia sido marcado. Há 12 anos, Eva sofria de problemas decorrentes da diabetes e suas pernas se cobriram de chagas pululentas tão profundas que seus ossos se podiam ver. A recomendação médica era apenas uma: a amputação dos membros doentes, pois nenhum tratamento era suficiente para conter o mal. Às vésperas de ter as pernas amputadas, a mulher tomou em suas mãos o santinho da então beata Baquita e esfregou em suas feridas, suplicando: Baquita, assim como você foi escrava e depois foi liberta, liberta-me dessa doença que me aprisiona há tantos anos. No mesmíssimo instante, Eva sentiu que algo diferente havia acontecido. As dores que sentia cessaram e, depois de apenas 24 horas, as chagas secaram. Obviamente que ela procurou tanto os médicos quanto as irmãs canancianas de Santos, aos quais relatou o milagre. Com efeito, não havia qualquer explicação científica para o evento e o caso foi remetido à Congregação para as Causas dos Santos no Vaticano, que reconheceu o milagre. Baquita foi elevada às honras dos altares como santa no dia 1º de outubro do ano 2000,
também pelo Papa São João Paulo II em pessoa, que disse naquele dia: no mundo de hoje, inúmeras mulheres continuam a ser vítimas até nas sociedades modernas mais progredidas. Em Santa Josefina Baquita encontramos uma luminosa advogada da emancipação autêntica. A história da sua vida não inspira a aceitação passiva, mas a firme determinação para realizar uma obra eficaz a fim de libertar jovens e mulheres da opressão e da violência e restituir-lhes a liberdade no exercício total dos seus direitos. Como se não bastasse, porque de fato não era suficiente, também o Papa Bento XVI se referiu a Baquita em sua encíclica Spi Salvi, do ano 2007, citando-a como um exemplo perfeito de esperança. Rezemos também pelos negros de todo o mundo que veem em Baquita seu próprio rosto, ainda hoje esbofeteado e marcado pela injustiça e pela discriminação em todos os âmbitos da sociedade. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, que nos destes Santa Josefina Baquita como nossa irmã universal e modelo evangélico de fé simples e de operosa caridade, concedei-nos a mesma vontade de crer e amar segundo o Evangelho e ouvir as preces de todos os que invocam a sua intercessão. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo e deixe seu like. E inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Santa Josefina Baquita, rogai por nós.